Então, dando continuidade a essa manhã de apresentação dos trabalhos do PIBID, de Residência Pedagógica, no 23º ENID, a gente vai para o terceiro e último bloco de apresentação do dia de hoje, e vamos contar com a contribuição da professora Maria Bethânia e da professora Flávia Veloso, que vão fazer a condução dos trabalhos agora, vão fazer a avaliação e a condução dos trabalhos. Então, passo a palavra para vocês, professores. Bom dia a todos que estão presentes, né? Professora Flávia, eu vou apresentar os dois trabalhos iniciais e a senhora poderia apresentar os dois últimos, combinado? Bom dia a todos, bom dia, professora Maria Bethânia. Combinado. Pronto, então, como o Paulo já me apresentou, né, me chamo professora Maria Bethânia Hermenegildo, sou docente do Campus 2 da UFPB, localizado aqui na cidade de Areia, né? Então, vamos dar início. O primeiro trabalho que será apresentado é relato da inserção na experiência docente em Sociologia durante o ensino remoto na Escola Dr. Otávio Novaes, João Pessoa, Paraíba. E tem como bolsistas Bruna, Humberto, Leonara, como preceptora Jaciara e como orientadora a professora Giovana. O tempo está sendo controlado, né, por Leila, que é monitora da sala, e aí, como ela já colocou no chat, vocês têm 10 minutos para a apresentação, eu e a professora Flávia temos 5 minutos para arguições. Então, boa apresentação para vocês. Bom dia a todos, eu vou apresentar o slide agora, aí eu vou pedir que vocês avisem que deu certo. Tá funcionando? Alguém avisa, por favor? Tá sim, tá. Você poderia só cancelar essa barrinha que tem embaixo para não ficar sobre... Pronto. Perfeito. Pronto, Bismarck, pode começar. Então, bom dia a todos novamente. Eu sou Humberto Bismarck Caruata Pitaraídiú. Eu participo como residente, né, no programa de residência sociológica, de residência pedagógica em Sociologia. A gente faz o acompanhamento na Escola Otávio Novaes, né? E eu acho que é importante, para iniciar essa apresentação, é importante explicar que a gente dividiu nossos trabalhos, a nossa equipe, né, dividiu em 3 trabalhos. Então, ficou um trabalho responsável pelo primeiro ano, um pelo segundo ano e um pelo terceiro ano. E a gente vai trazer aqui algumas experiências do que a gente construiu ao longo da experiência da RP do nosso coletivo, né, dentro do primeiro ano. Esse trabalho foi construído por mim, por Ariadne Bruna, e por Leonardo de Araújo Alves, em colaboração com Jaciara Mariano, que é a nossa preceptora, professora de Sociologia da Escola Otávio Novaes, e da professora Giovana Toscano, que é a nossa orientadora, né, coordenadora do nosso subprojeto. Eu vou ler algumas partes aqui. Enfim, a gente organizou um resumo bem simples e para ser bastante objetivo, por entendendo que a gente só tem 10 minutos para apresentar e que o resumo do ENID ele pede algumas chaves específicas de construção de texto, né? Então, eu queria evidenciar também que a gente fez uma prestação de trabalhos no seminário de RP e PIBID do Nordeste, né? E nesse seminário a gente aprofundou algumas dessas temáticas, né? E apresentou um trabalho mais específico, assim. Só que como o ENID, ele pede algo mais, um relato total, assim, de forma mais abrangente, a gente decidiu construir um resumo e uma apresentação que fosse passando por pontos por cima, assim, né? Tendo um enfoque específico em uma coisa só, que é o que a Leonardo vai apresentar já já. Então, como eu disse, esse relato parte de nós 3, né? Eu, Leonardo e Bruna. E é importante enfatizar que a gente já entrou na escola no período remoto. Então, tudo já estava... A maioria das pessoas que estão aqui, né? Porque eu acho que a gente é da mesma remessa de residência pedagógica e de PIBID, entrou no ensino remoto, né? E isso faz bastante diferença, assim, de como as coisas vão ser construídas. E, enfim, a gente vai discutir um pouco isso também. Aí, a gente trabalha com os primeiros anos da manhã e da tarde, na Escola Estadual de Ensino Fundamental Dr. Otávio Novaes, que é localizada na Zona Oeste de João Pessoa, no bairro dos Novaes. Aí já uma das coisas que faz diferença, né? Quando a gente entrou,
no ano de 2021, a gente já estava lá, né, em 2020, e tudo estava meio incerto, assim, porque a gente chegou no meio da pandemia acontecendo, todo mundo com essa expectativa de que as aulas iam voltar, ou que não iam voltar, enfim, e sem entender muito bem como organizar as estruturas de aula. Então, em 2020, tudo ficou um pouco suspenso. A gente conseguiu realizar algumas regências, algumas não foram realizadas porque não tinha alunos. Enfim, a gente tentou desenvolver atividades para passar para casa, avaliou essas atividades e, enfim, se espalhou para conseguir construir uma experiência de regência e de residência pedagógica que funcionasse para aquele contexto. Aí isso muda a partir do ano de 2021, quando as aulas virtuais do primeiro bimestre, que começa dia 8 de março, elas foram divididas por turnos. Então, todas as turmas do primeiro ano da manhã, elas se juntaram. Então, a gente ficou com uma turma só do primeiro ano manhã e uma turma só do primeiro ano tarde. O primeiro ano manhã, por exemplo, tem as turmas do primeiro ano A, B e C, cada uma com 47 e 48 alunos. Então, é uma turma de 142 alunos. Então, é uma turma enorme, assim. Só que, como eu falo logo abaixo, mesmo com esse esforço de rearticulação dos números, de reorganização das turmas, a frequência dos estudantes ainda não são boas, né? Em média, cerca de 30 discentes, às vezes menos do que isso, tem participado das aulas do primeiro ano que acompanhamos, nesse caso eu estou falando especificamente da manhã, né? No entanto, essa turma deveria ter participação de 140 alunos e alunos, né? Então, assim, isso deixa muito claro que o ensino remoto ele tem bastantes limitações, né? Para além do processo de ensino dentro da sala virtual, do que a gente tenta construir, mas até mesmo para as pessoas que conseguem chegar ou não para essas salas virtuais, né? Como nesse caso, apenas 20, 30 alunos têm conseguido chegar de 140 que estão matriculados. Isso, inclusive, nas respostas de atividades, enfim, de forma geral. Aí a metodologia que a gente tem utilizado, especialmente para as regências, né? A gente sempre tem feito revisão bibliográfica dos temas de aula, a gente tem feito o acompanhamento sequencial das aulas da professora Jaciara. Por exemplo, eu estou acompanhando pela manhã, então eu acompanho todas as aulas que ela dá pela manhã, na sexta-feira, né? Que são as aulas de primeiro, segundo e terceiro ano. E a Leonária, minha companheira que está aqui, ela está acompanhando as aulas da tarde. Então, ela acompanha todas as primeiras, segundas e terceiro anos da tarde, mesmo que o nosso foco de regência é o primeiro ano. Então, a gente tem feito esse acompanhamento de estar presente em todas as aulas e estar entendendo como funciona todo esse processo de ensino do ano letivo completo da professora Jaciara, né? E a partir disso também isso é muito importante porque a gente tem esse processo de revisão bibliográfica para as aulas, então a gente sempre constrói nossos planos de aula, pensando atividades, pensando como extravasar também a metodologia meramente expositiva dentro da sala de aula, né? Enfim. E, como eu disse, né? A gente está tentando construir aulas que são dispositivas dialogadas, trazendo alguns recursos como os vídeos, imagens, questionários, apresentações de questões do Enem, mas nem sempre isso funciona porque o ensino remoto ele é meio complicado. Às vezes os alunos acabam não participando, mas às vezes acabam participando e funciona muito bem também. Sempre tem 1 ou 2 alunos que geralmente participam, né? E foram abordados temas baseados no planejamento para o ensino de sociologia do primeiro ano do ensino médio. Então, a gente trabalhou até agora, né? Temos como a socialização primária e secundária, a relação entre natureza e cultura, família e sociedade, educação e sociedade, mídias e socialização e questões de surgimento da antropologia, como evolucionismo e relativismo cultural. Isso foram aulas específicas que a gente fez regência, né? Eu, Bruna e Leonara. Para além disso, a gente tem utilizado muito os livros didáticos de sociologia, em especial Sociologia para Jovens do século XXI, o Sociologia em Movimento e Sociologia, né? Que, enfim, tá aqui a referência direitinho, se vocês quiserem pegar, fiquem à vontade, aí a gente pode mandar no chat também. Mas são livros muito interessantes, e é interessante também que a gente tem feito esse jogo, né? Por exemplo, eu recentemente preparei uma aula que era sobre evolucionismo, etnocentrismo e relativismo cultural. E num dos livros, essa aula não funcionava, o livro não tinha esse conteúdo, mas no outro tinha, ele muito bem sistematizado. Então, a gente tem feito esse jogo de diálogo entre os livros para tentar construir aulas melhores, né? Para além do que a gente está pesquisando também na internet, enfim, em textos acadêmicos que fundamentam, nas questões do Enem, como eu já comentei. Para além disso, algumas atividades foram compostas para ajudar a fixação dos conteúdos. E também por questão de avaliação, né? Elas são importantes para a avaliação dos alunos. São essas atividades que estão dando as notas bimestrais dos alunos, né? E geralmente elas têm questões de múltipla escolha e também questões abertas. Algumas com questões do Enem, algumas com questões dissertativas, algumas sobre as reflexões que os alunos tiveram a partir da aula que a gente ministrou, alguma com vídeo no YouTube lá, que o Google Formulários, né, que a gente tem utilizado, você coloca o vídeo, eles conseguem assistir o vídeo, resumir o vídeo. Enfim, a gente tem feito atividades e também tem participado do processo de avaliação dessas atividades, que também é muito importante, assim, essa dinâmica de como avaliar atividades é bem interessante
para a construção da gente enquanto futuros professores, né? Aí um exemplo de atividade que a gente trouxe, que trabalhando essa questão do fazer sociológico, né, foi quando eles ficaram responsáveis em entrevistar pessoas mais velhas de suas famílias para compreender a relação que eles tiveram com a educação. Então, eles fizeram uma atividade com os mais velhos das famílias deles para entender como funcionava a educação para essas pessoas, o que elas achavam sobre a educação. E logo após essa atividade, teve uma aula expositiva dialogada sobre educação, escola e sociedade. Então, a partir das respostas da atividade, foi construída uma aula, enfim, e toda essa dinâmica de circularidade entre os conteúdos, né? Com atividades que não são meramente para avaliar, mas que também funcionam como uma extensão da aula. E nessa dinâmica de extensão da aula, eu passo para a Leonara, que vai trazer outras questões a respeito disso. Bom, gente, bom dia. Como ponto culminante dessas regências, vai surgir, né, em maio desse ano, o projeto Reforço Sociológico. E aí, esse projeto, ele vai tentar endossar os conteúdos que são trabalhados em sala pela preceptora e pelas nossas regências enquanto residentes. Esse projeto, ele vai consistir num perfil no Instagram, que foi escolhido por ser uma rede social virtual que a maioria dos alunos e alunas tem acesso, no Otávio Novaes, e também é uma rede rápida que pode entregar os conteúdos de sociologia de uma maneira muito fluida. Essa página no Instagram é semanalmente atualizada, de acordo com a periodicidade das aulas, como o Bismarck explicou, e ela vai reforçar os conteúdos de sociologia trabalhados em aula. Pode passar. Ela vai expressar esses conteúdos através de resumos, que são elaborados tanto a partir das aulas ministradas, como a partir do livro didático que Bismarck citou, e eles vão ser exibidos através de artes digitais, que vão ficar gravadas, né, como uma ferramenta que pode ser consultada tanto depois das aulas, como futuramente, para consulta, para realizar atividades de sociologia, para o próprio Enem, e outras coisas do tipo. Pode passar. Essas são algumas das artes que a gente confeccionou com os temas das aulas, né? Como mídias e processos de socialização, antropologia, evolucionismo, e aí os alunos e alunas consultam e têm uma interação bastante considerável. Pode passar. Como consideração final do projeto, a gente compreende que a gente teve uma experiência bastante positiva, mesmo com o contexto de ensino remoto e ocasionado pela pandemia, né? E aí a gente atribui isso à organização prévia das aulas, ao diálogo constante com a preceptora, para escolher os caminhos da regência, e também à atenção que a gente tem às demandas que o espaço escolar impõe. Pode passar. Essas são as referências que a gente usou. Pode passar. E, por fim, a gente agradece as bolsas de financiamento da CAPES, as alunas e alunos do Dr. Otávio Novaes, a equipe de Sociologia da Residência Pedagógica e a todos presentes. Então, obrigado, Bismarck, Leonara, pela apresentação, né? Parabéns pelo trabalho. Aos residentes, à preceptora e à professora orientadora. Como temos pouco tempo, eu vou fazer 2 questionamentos, aí vou passar para a professora Flávia, né? O primeiro é que vocês comentaram que, juntando todas as turmas, né, tinha 142 alunos, apenas 30 participavam, mas eu queria que vocês comentassem um pouco a interação entre vocês e os alunos, porque no nosso caso do Residência, eu sou coordenadora do Residência, do subprojeto Química aqui no Campus 2, a gente tem percebido que essa interação entre os residentes, até mesmo entre o professor da disciplina e os alunos, é baixíssima, né? Então, mesmo tendo 30 alunos, como era essa interação, né, entre vocês? E uma coisa que eu senti falta, eu achei que no trabalho de vocês, tanto no resumo escrito como agora na apresentação, né? Eu acredito, sobre o meu ponto de vista, que daria para ser 2 trabalhos. Um trabalho sobre essa questão da entrevista que os alunos fizeram com as pessoas mais velhas, assim, muito interessante. E esse trabalho do projeto Reforço Sociológico, né? Por que eu estou comentando isso? Porque eu senti falta nos resultados dessa entrevista, do resultado da entrevista em si, né? E aí, obviamente, eu penso que pode ter sido com relação
ao limite, né, de páginas. E aí eu queria que vocês comentassem, eu fiquei um pouco curiosa para saber um pouco como foi esse resultado dessa entrevista que os alunos fizeram. A gente responde agora ou vai passar a palavra para a professora Flávia? Vocês podem responder, aí depois, professora Flávia Cristian. Eu vou responder a primeira, Bicho, tu responde a segunda, pode ser? Pronto, em relação à interação entre a gente e as alunas e a preceptora, eu acho que é bastante grande a interação, assim, principalmente no primeiro ano, que é a turma que a gente atua. Eles estão entrando no ensino médio agora, sociologia é uma disciplina que só existe no ensino médio, então é o primeiro contato deles com a disciplina, e é impressionante, assim, como essa curiosidade em relação à realidade social, científica, é aguçada neles, assim, eu acho impressionante, e eu percebo, assim, que é bem maior em relação às outras turmas do ensino médio, né? O segundo e terceiro ano, que digamos que a interação é um pouco menor. E eles interagem bastante, mesmo através do Google Meet, e não ligam as câmeras, mas eles interagem através do chat. Enfim, tem meios específicos de interagir, mas eles interagem. Eu gosto bastante dessa parte. É isso. E sobre a segunda pergunta, né? A gente trouxe essa questão das entrevistas como um exemplo, assim. Na realidade, nesse último ano, assim, a gente tem feito várias dessas estratégias desse tipo, assim. Então, já teve entrevistas, já teve atividades que foram sobre temas que eles queriam pesquisar a partir da antropologia, enfim, foram várias experiências, né? E eu acho que sim, dariam para fazer outros trabalhos sobre todas elas, assim. Só que nessa dinâmica de apresentação do resumo do ENID, né, que, enfim, tem algumas limitações também, e que tem essa perspectiva de ser algo que traz essa abordagem mais ampla sobre o que a gente construiu ao longo desse um ano, né? Aí a gente decidiu fazer essa divisão a partir dos anos mesmo. Mas, assim, daria para fazer mais uns 5 trabalhos sobre cada uma dessas atividades, sabe? Porque é isso, a gente tem tentado dinamizar a partir do que o Google Formulário permite para a gente, né? Ok, obrigada. Professora Flávia? Eu quero também, né, parabenizar a equipe toda, né, não só o Bismarck, a Leonara, né, mas todos envolvidos no projeto, né, é um projeto que a gente sabe que teve essas dificuldades todas, né, no momento da pandemia, como vocês colocaram, e eu concordo, né, com o que o Bismarck falou, que realmente esses 2 que você colocou, como a professora Betânia falou, dariam 2 trabalhos, provavelmente cada um dos demais seriam outros trabalhos. Eu vou fazer uma pergunta, na verdade, mas em relação ao reforço sociológico, né, que é o Instagram, que vocês falam que os alunos interagiram também bastante lá, né? E eu fiquei também com essa curiosidade de saber como é que eles interagiram, como era essa interação deles a partir, especificamente, das postagens que vocês fazem no Instagram Reforço Sociológico. Bisa, responde ou tu responde? Tá, a interação lá pelo Instagram é basicamente através de curtidas e etc. E aí a volta para a aula, os comentários no chat sobre a aula passada, né, que é a aula que a gente posta os resumos, é maior, assim, sabe? De compartilhar o link, de falar sobre os resumos, que a gente também apresenta alguns mapas mentais lá no Instagram, alguns resumos também das atividades que eles elaboraram. Tem um resumo sobre as entrevistas que eles fizeram, né, como proposta de atividade. Então, é basicamente mais a partir das aulas que eles comentam os resumos. Muito obrigada aí pelos esclarecimentos. Então, mais uma vez, parabéns. Eu vi que Leila já colocou aqui, né, que o nosso tempo já encerrou de arguições. Só uma dica, porque vocês fizeram uma excelente apresentação, mas, sabe, eu notei a falta de mais imagens, entendeu? Eu acho que se vocês colocassem mais imagens, prints, de como foi essa atuação de vocês, a apresentação, né, ainda ficaria melhor. Mas eu agradeço a apresentação de vocês, né, devido ao tempo. Vamos passar para o segundo trabalho, eu vou fazer a leitura do título e dos autores, Experiência da Residência Pedagógica do Núcleo de História na Escola Dom Helder Câmara, 2020 e 2021. Que tem como autores, né, Ana Beatriz, David, Francinale, Gabriela, o professor Paulo Roberto como orientador e a professora Lívia como preceptora.
Olá, bom dia ainda, bom dia. Bom dia. Vou dar início aqui à apresentação. Só um minuto. Ai, Jesus. Tá apresentando para vocês aí já? Só não está no modo de apresentação, Dete. Ok, deixa eu... Enquanto tá carregando, quero não perder tempo, gostaria de fazer a apresentação para vocês, como já foi mencionado. Nós somos meio que um segundo grupo dentro do projeto de residência pedagógica. A gente meio que subdivide em 2 grupos. O nosso grupo aqui é composto por mim, David, Francinale, Ana Beatriz, Gabriela. O professor Paulo Maia é nosso orientador e a professora Lívia é nossa professora preceptora, colaboradora. Bem, nós desenvolvemos nosso projeto na escola do Helder Câmara, no bairro Valentino. E, bem, como já deve ter sido mencionado, como já foi mencionado, né? Nosso trabalho ele meio que acontece durante esse período de pandemia da Covid-19. Então, é uma experiência pedagógica que é completamente afetada por esse período remoto, de educação remota. Então, nós tivemos que pensar todo o nosso trabalho, ambientar nosso trabalho de acordo com o que foi, assim, conforme que era proposto, tanto pela escola quanto pela prefeitura, as novas diretrizes que são colocadas para a educação nesse período. E entendendo as dificuldades, tanto questão tecnológica, que vinha de nossa parte, como também da parte dos alunos, e desenvolver novos métodos, novas mecânicas de ensinar o conteúdo de história nesse período. Nossa metodologia, basicamente, consistia de forma interna em reuniões com que a gente pudesse compartilhar experiências, pudéssemos desenvolver maneiras. Também tivemos minicursos para que viéssemos a pensar novas formas de ensinar o conteúdo de história, como a utilização de filmes e outras mídias, utilização de jogos educativos, ferramentas digitais. Viemos pensar várias maneiras de pensar qual que se encaixava melhor e qual poderia abranger os conteúdos e levar isso para os alunos, dentro das condições que eram dispostas nesse momento. Foi uma experiência, assim, educativa que teve certas limitações, certas dificuldades, mas que foi possível a gente desenvolver um projeto, pensar e desenvolver um projeto que fosse algo muito positivo. Especialmente porque, para além do que nós pensarmos em nós mesmos, em nós enquanto docentes, também nós reservamos espaço para pensar os alunos e as dificuldades que eles tiveram. Parte da nossa metodologia foi entrar realmente em contato com os alunos, porque, bem, nós iniciamos um projeto ali no final do ano passado com turmas do 7º e 9º ano e turmas do EJA, ciclo 3 e 4 do EJA. Esse ano, nós tivemos 4 turmas do 8º ano e, novamente, turmas do EJA, ciclo 3 e 4. Então, precisamos de dinâmicas que fossem compatíveis com essas séries. Entender as dificuldades dos alunos dos 8º anos, entender dificuldades dos alunos da EJA e pensar como eles foram afetados também nesse período de pandemia e
também buscar meios de trazer eles para a sala de aula. Por isso que a gente acabou fazendo rodas de conversa com alguns alunos, se não me engano, foi dos 8º anos. Fizemos também como posso dizer, me fugiu um pouco a palavra, mas lembrei, foi um plantão de dúvidas, um plantão de dúvidas com o pessoal do EJA, que era mais difícil de entrar nas aulas, e nós tentamos esse contato com os alunos para tentar realmente incentivar eles a participar das aulas e tentar fazer com que houvesse um interesse, já que houve uma grande dificuldade, uma resistência aos alunos muitas vezes se engajar na aula, e se eles entrassem também não participavam muito. Então, nós tentamos trabalhar essas questões e permitir ao aluno que ele aprendesse o conteúdo, mas também pudesse se desenvolver, assim, vamos dizer assim, ele se desenvolvesse dentro da sala de aula como alguém mais ativo na sua na própria educação. E, bem, acabei passando tudo aqui, falando mais adiante, mas nós tivemos assim uma participação maior dos alunos dos 8º anos, que se engajavam mais, e tentamos desenvolver algumas atividades mais adaptadas para esses alunos, que pudessem fazer com que eles pensassem, como posso dizer, em trabalhar os conteúdos de uma forma que não fossem meras cópias. Nós utilizávamos muito como material base o livro didático dos próprios alunos, ou às vezes algumas páginas da internet, mas o que queríamos focar era que o aluno ele pudesse demonstrar o que ele estava aprendendo e não simplesmente aquilo que era passado, que ele fazia um Ctrl+C, Ctrl+V, um copia-cola. Nós estávamos mais interessados em ver o desenvolvimento do próprio aluno dentro da sala de aula, dentro desses espaços. Ver como se ele estava realmente aprendendo aquele conteúdo para que pudéssemos adaptar melhor, ver o que funcionava e o que não funcionava. Essas práticas de tentativa e erro, para que nossa experiência docente fosse a melhor possível e pudéssemos proporcionar uma educação de qualidade durante esse período de pandemia para os alunos. Também tivemos algo importante mencionar, foi quando nós entramos em contato com os alunos. Nós tínhamos contato através do WhatsApp, onde eles poderiam tirar dúvidas, mas também onde poderíamos entender a situação dos alunos, que poderiam estar fazendo com que eles não conseguissem chegar à aula ou não estivessem conseguindo responder às atividades. E a partir disso, nós tivemos um feedback, a maior presença e a participação dos alunos. Fomos tentar entender os alunos e permitir que eles também participassem do desenvolvimento das aulas deles. Entender qual eram as suas dificuldades para que pudéssemos proporcionar uma melhor forma de trabalhar essas questões. E sobre trabalhar essas questões, não eram simplesmente as questões de conteúdo, mas próprias questões que os alunos tinham sobre questões sociais, políticas, identitárias, etc., próprias que eles quisessem discutir, que eles quisessem falar, esse era um espaço onde eles poderiam trazer isso para que nós pudéssemos conversar, pudéssemos debater. E, assim, foi uma experiência muito rica, foi uma experiência que até então, na verdade, está sendo muito rica, né? Não acabou o projeto, e que realmente contribuiu de forma intensa para o nosso desenvolvimento enquanto professores. Nós, do Residência Pedagógica, temos uma visão freiriana do desenvolvimento da educação e tentamos buscar e aplicar a metodologia freiriana bastante nessas nossas experiências. E tem sido algo
muito positivo para esse momento. Acho que é isso, são nossas referências, algumas das nossas referências, né? Que utilizamos a Base Nacional Comum Curricular, que foi nossa principal aliada no desenvolvimento das aulas, e também alguns dos livros das pedagogias de Paulo Freire. É isso. Obrigado, David, pela apresentação, né? Parabéns pelo trabalho a vocês, residentes, né? A preceptora e ao professor orientador. Eu fiquei curiosa, porque tanto no trabalho escrito como agora na sua apresentação, você não comenta quantos alunos tinham. Eu fiquei curiosa para saber quantos alunos tinham na turma, né? Quantos alunos participavam das aulas síncronas? E depois dessas ações que vocês desenvolveram, ocorreu uma maior participação desses alunos? E outra coisa, David, que eu fiquei também curiosa, vocês, os residentes que fizeram a busca ativa por esses alunos, aí como foi essa busca ativa que vocês realizaram? Sim, ok. Assim, eu acho que eu não sei precisar exatamente quantos alunos existiam matriculados assim, nas turmas, mas eu diria que existiam mais ou menos uns 120 alunos, no mínimo, dos 8º anos, e além dos alunos do EJA, deveriam ser mais uns 50 alunos do EJA. Nos 8º, só que antes da busca ativa, compareciam muito poucos. A gente tinha no máximo, de todas as turmas, juntando assim, os 8º anos, no máximo uns 40 alunos participando, ou menos. Variava muito. E mesmo esses que participavam, eram poucos que respondiam às atividades. A mesma coisa acontecia no EJA. Muitas vezes nem sequer apareciam alunos de algumas turmas do EJA, principalmente o ciclo 3, que foi mais afetado, porque com a determinação da prefeitura, pessoas que eram do ciclo 2 acabaram sendo avançadas para o ciclo 3, sem se sentirem prontas ou capazes de estarem nesse espaço. Isso eram próprias respostas dos alunos. Então, nós resolvemos fazer uma busca ativa, conversando com a professora Lívia, o professor Paulo Maia, a gente resolveu desenvolver esse projeto de uma busca ativa, entrar em contato com os alunos. Nós mesmos do Residência Pedagógica fomos atrás dos alunos, conversamos através de chamadas, através de WhatsApp, tentamos esse contato para realmente entender quais as dificuldades dos alunos, tentar conversar com eles, tirar dúvidas, tentar compreender e humanizar esses alunos para que pudéssemos trabalhar essas questões e trazer isso para permitir que eles pudessem se interessar em voltar a aparecer na sala de aula. E, bem, depois da busca ativa, houve sim uma considerável melhora. O número de alunos dos 8º anos, quase todas as turmas, os alunos de todas as turmas vinham a participar, entravam na aula. A participação dos alunos em sala de aula, comentando, tirando dúvidas, estava muito maior. Tivemos um volume maior de atividades sendo respondidas. Houve uma assim, considerável e significativa melhora, assim, vamos dizer assim. A minha colega Gabriela também, acho que quer comentar, ela levantou a mão. Gabriela? Olá, tudo bem? Então, só para complementar a resposta de David, a gente tem 160 alunos matriculados nos 8º anos, e após o trabalho de busca ativa que a gente fez, a participação e as respostas deles passaram de 36 alunos em média para 90 alunos que passaram a ter essa resposta, que não só a gente considera aqueles que não respondiam, mas também tinha muita cópia, muitas respostas iguais, muitas respostas copiadas da internet, e tudo isso
hoje em dia, a última vez que eu corrigi as atividades que eu enviei, não teve nenhum caso de atividade retirada da internet. Todos conseguindo escrever com as próprias palavras. Então, para a gente, isso foi um objetivo alcançado muito grande. Outra questão, além da busca ativa, é que a gente passou a realizar a correção das atividades semanalmente e encaminhar essa correção para eles. Dessa forma, eles têm um feedback no tempo das atividades que eles elaboram, para eles poderem ver como é que está sendo essa resposta. E a gente vê uma evolução muito grande na forma como eles identificam as questões que a gente envia e na forma como eles respondem. A primeira vez que eu fiz uma questão pedindo para eles diferenciar algo, diferenciar um elemento de outro, eles não conseguiam fazer esse trabalho. Esses dias eu fiz uma pergunta dessas na sala, e em menos de 2 segundos eles abriram o microfone para responder e responderam corretamente. Então, a gente viu, através da busca ativa, dessa correção semanal das atividades, uma evolução muito grande na escrita deles, na forma deles se comunicarem com a gente. Obrigado, Gabriela. Eu acho que esse dado é tão importante, né, dessa quantidade de alunos, chama bastante a atenção, acho que vocês faltaram expor no resumo e na apresentação, né, para tornar mais robusto esse trabalho de vocês. Leila já colocou que a arguição acabou, mas eu vou passar para a professora Flávia. Professora. Oi, pessoal. Eu quero parabenizar, né, vocês pelo trabalho. Eu concordo plenamente com o que a professora Maria Bethânia acabou de falar. Esses dados que vocês colocaram agora mostram realmente a importância desse contato individual que vocês fizeram com os alunos, porque foi um aumento realmente significativo, né? E seria realmente importantíssimo, né? De constar no resumo, na apresentação e tudo mais. Eu só tenho uma duvidazinha, assim, na verdade não é nem dúvida, só falasse uma coisa que eu fiquei também curiosa, foi que vocês falam que o plantão de dúvidas, né, ajudou bastante também nesse processo, né? E aí eu acho que seria também bem interessante que, aí fica uma sugestão, na verdade, até quando vocês escrevem, porque vocês falaram em roda de conversa também aqui, que foi uma coisa que eu fiquei meio na dúvida como é que funcionou, né? Mas, assim, vocês sempre frisarem trabalhos futuros em momentos, eu sei que o formato do Eni de tempo e tudo mais, às vezes não possibilita, mas a questão, por exemplo, no plantão de dúvidas, eu usava o WhatsApp, como vocês colocaram, e na roda de conversas, ela era no momento síncrono, eu usava qual ferramenta, o Meet, e também falar um pouco da presença, em média, quantos alunos no início participavam desse plantão, ou participavam das rodas, e depois como eu posso dizer, dessa intervenção que vocês fizeram, dessa busca, né, pelos alunos, como ficou essa participação. Então, eu quero parabenizar aí vocês pelo trabalho e pelos desafios não só enfrentados, mas superados, né, pelas ações que vocês realizaram, na forma proativa que vocês agiram diante dos desafios. Então, parabéns a todos. Obrigado. Professora Flávia, ai, Gabriela, pode falar, Gabi. Não, só para responder que, no caso, as rodas de conversa, a gente realizou na aula síncrona pelo Google Meet, da forma como a gente está fazendo aqui, para trazer mesmo as questões deles, as dúvidas deles, porque tem muita dúvida que surge no meio das aulas de história que não são pertinentes ao conteúdo de ser debatidas naquele momento, principalmente pelo tempo da aula que é curto. Então, a gente foi fazendo um apanhado dessas questões, principalmente vinculadas a racismo, a machismo, a várias conversas que os próprios alunos traziam essas demandas de debater em algum tema ou outro que tocava nessas questões, e a gente separou aulas específicas para poder ter essa roda de diálogo e também conversar sobre as dificuldades que eles estavam enfrentando dentro do contexto pandêmico. Obrigado, Gabriela, né? Devido ao tempo, eu sei que com certeza você, David, teria muito mais a falar, né? Mas eu vou passar agora a palavra para a professora Flávia, ela vai fazer a leitura do título e dos autores do próximo trabalho. Obrigada. Obrigada, professora Bethânia, né? Meu nome é Flávia Veloso, eu sou professora do curso de Licenciatura em Ciência da Computação do Campus 4, em Rio Tinto, e trabalho com o PIBID, né, lá no campus, né? E o próximo trabalho que a gente vai ter agora a apresentação é o trabalho sobre a formação, que o título é Formação Docente no Programa Residência Pedagógica, Vivências, Desafios e Aprendizagens. Os bolsistas são Hélida, Tainara, Bruna,
e Jaqueline, preceptora a professora Eliane e orientadoras as professoras Aline e Evelyn. Com a palavra, vocês, meninas. Bom dia a todos. Só esperar minha colega apresentar o slide. Bom dia, Bruna. Bom dia. Ok. Pronto, tá? Ok, slide. Então, nosso trabalho, né, intitulado A Formação Docente do Programa Residência Pedagógica, Vivências, Desafios e Aprendizagens, assim como já foi dito, né? As autoras são a Elida Cristina, Jaqueline Martins, Tainara Carla e eu, Bruna Vieira. Nossas orientadoras foram a professora Evelyn e Aline e nossa preceptora Eliane. Pode passar, Elida. Então, nosso trabalho possui como objetivo relatar o primeiro módulo do trabalho desenvolvido por bolsistas do Programa Residência Pedagógica do curso de Licenciatura em Pedagogia da Universidade Federal da Paraíba, Campus 4. Pode passar. Então, nossa escola campo, ela está localizada na zona rural de Salema, que é o município de Rio Tinto, e todo o nosso processo de imersão na escola, em turmas da mesma escola, foi através do ensino remoto, né, já que estamos, né, ainda em período de emergência, né, da pandemia. E a nossa turma de atuação foi o terceiro ano do ensino fundamental, que continham 19 alunos de condições socioeconômicas baixas, né, devido aos pais trabalharem com agricultura, na usina e até mesmo na feira, né, pode passar. Então, devido à pandemia, nós estávamos presentes na escola apenas através de reuniões, né, e do grupo do WhatsApp que nós fomos inseridas. Observamos todo o andamento das aulas através do grupo e da professora, né, que foi super solícita e nos ajudou bastante. Aqui nós temos o registro também de uma das nossas reuniões formativas, né, para a construção dos nossos planos de aula e de nossa sequência didática. Nessas reuniões formativas com as coordenadoras e também com a preceptora, nós fizemos estudos de textos, né, que serviram como base de subsídios para nossa construção teórica, né. Tivemos como autores Antônio Nova, Magda Soares, e foi de suma importância esses estudos, né, para podermos fazer a nossa construção teórica, para podermos pensar em aulas que iriam poder chegar até o aluno mesmo sendo em período remoto. É algo totalmente novo, até porque é ensino fundamental, aulas de pedagogia, né, licenciatura em pedagogia, você pensa, como que eu vou dar aula se eu não sei se o aluno está ali ou se é alguém que está fazendo para ele? Pode passar, Elida. Então, nós trabalhamos com sequências didáticas, assim como eu já disse, e pensamos em videoaulas, seguindo como a professora já havia vindo fazendo, né? Ela fazia as sequências didáticas dela e entregava um caderno de questões na escola, né? E, através do WhatsApp, ela enviava as atividades e nós também seguimos essa ordem, né, de fazer nossas atividades, pensar atividades um pouco mais simplificadas, né, devido a não estarmos presentes presencialmente com os alunos, e enviávamos vídeos para que pudesse chegar realmente aos alunos, né? Foram vídeos curtos, mas que pudemos perceber que realmente deu certo. Pode passar, Aida. Então, bom dia, eu vou falar um pouco sobre os resultados e discussões. A gente resolveu trabalhar com sequências didáticas por o fim da questão de trabalharmos com a interdisciplinaridade e também a questão lúdica, que era muito importante em qualquer momento, mas em período pandêmico, com o ensino remoto emergencial, se torna ainda mais essencial. Nós trabalhamos durante 2 semanas com sequências didáticas. A primeira semana foi do Menino Azul, de Cecília Meirelles, e na segunda semana a gente optou por João Pé de Feijão, de Ruth Rocha. Nossas sequências eram desenvolvidas seguindo essa metodologia de data, duração, habilidades, tudo baseado na BNCC, os conteúdos. Também usamos momentos, e esses momentos eram divididos em virtuais de interação, que a ideia era que a gente tivesse
um contato maior com os alunos, já que isso poderia dificultar. Então, a gente trabalhou através de desafios para que eles pudessem instigar as crianças e elas pudessem ter mais prazer na sua realização. Em seguida, a gente trabalhou com a questão de contação de história. Todos os dias, as histórias foram contadas de forma diferente, às vezes contada através de só a leitura do livro, através de podcast, através de fantoche, como vocês viram anteriormente em algumas fotos, e os conteúdos a serem estudados, que era um momento específico dos conteúdos que a gente fez através do diagnóstico anterior e também das necessidades que a professora apontou para a gente, e através da ambientação, que foi muito importante para a gente conhecer aquela turma e as suas necessidades. E o quarto momento seria a atividade de fixação de avaliação. Essa foi a estrutura que nós realizamos em todas as nossas sequências didáticas nas nossas aulas. Eu trouxe aqui até um exemplo para vocês, eu não vou especificamente, só para vocês conseguirem ter a questão visual. Então, esse aqui foi um dos dias, então foi o dia 5, segunda semana. Então, a gente apresentava sempre com videoaulas, mostrando os desafios. Nesse dia, o desafio que eles tinham que fazer era criar histórias bonitas, que tinha a ver com a história que o menino azul queria um burrinho para criar essas histórias bonitas. Então, a gente colocou para eles criarem essas histórias bonitas, trabalhando com vídeos, com áudios, para que eles trouxessem esse retorno, a contação de história através de livro, através de fantoche, como eu já havia falado. E nesse dia a gente usou o Tangram, né, entrou nos ensinos fundamentais, anos iniciais, a questão da geometria, a professora queria usar isso, então a gente confeccionou os Tangrams com o EVA, demos para todas as crianças, nós usamos também a plataforma de YouTube para nos ajudar e ter um avanço maior, que também a professora utilizava, mas a gente sempre mandava também videoaulas explicando, era algo para complementar, e também atividade de fixação de avaliação que a gente fazia neste momento, para que vocês possam ver. E o quinto momento, a gente queria que eles recontassem a história, que eles construíssem a história, que eles usassem o Tangram que eles receberam para confeccionar esse livrinho com a história. Aqui algumas imagens das atividades que as crianças realizaram. Neste momento, a gente viu o quanto é importante a relação e esses projetos de pedagogia, esses projetos de residência pedagógica. Para essa relação, a gente conseguiu ativamente estar na escola num momento tão difícil para a escola. A gente estava participando de oportunidades únicas, né, uma experiência única profissional. A gente estava na escola, a gente entendia a escola nesse período pandêmico, e isso provavelmente vai fazer uma diferença enorme, já faz, né, na nossa formação final. Então, o valorismo, né, desse trabalho é muito grande. E mesmo com os desafios, as dificuldades, a gente conseguiu atingir nossos objetivos, a gente conseguiu passar, a gente conseguiu com que as crianças fossem mais interativas conosco, a gente conseguiu com que a relação professor e residência fosse estreitada. E a gente, lembrando que esse é o primeiro módulo, né? A gente começou em março, então, assim, elas já haviam passado pelo processo, acho que não, já haviam passado pelo processo, acho que não foi em março que a gente começou, não, já foi no finalzinho do ano. Elas já haviam passado por esse processo, então, assim, foi algo que a gente estava junto com ela, descobrindo junto, mas que elas também contribuíram demais para a nossa formação. Também uma parte muito importante é a questão da valorização desses professores da educação básica, porque a gente viu empenhos deles na sala de aula para fazer vídeo, muitas vezes sem os recursos tecnológicos, muitas vezes sem o manejo tecnológico, mas a gente via o esforço para que a educação pudesse avançar. Aqui são as nossas referências, o nosso agradecimento à CAPES, ao Programa Residência Pedagógica, que é um programa de suma importância, que a gente deve continuar lutando para que ele se firme, para que ele não se acabe, para que ele possa progredir e prosseguir. Agradecer também às nossas coordenadoras, que nos dão todos
apoio possível, a nossa preceptora da escola, a escola por nos receber tão bem num período tão difícil, aos avaliadores que leram o nosso trabalho e que estão aqui ouvindo as nossas apresentações, e a todos presentes, muito obrigada. Muito obrigada, né, Hélida, todos da equipe, né? Parabéns pelo trabalho que vocês fizeram, né? Muito bom o trabalho realizado. É muito legal ver os materiais que vocês elaboraram, os recursos, né? E a gente sabe que isso, com certeza, até como vocês falaram da questão social mesmo, né, dos alunos, né, que vocês estavam trabalhando com eles, né, lá da escola, da realidade, isso deve ter feito uma diferença muito grande para eles, né, considerando o contexto social, né, que eles estão inseridos. E aí eu teria, na verdade, não sei se são dúvidas ou, na verdade, eu queria ouvir um pouquinho de vocês duas coisas. Primeiro, qual foi um pouquinho assim da experiência em relação às dificuldades, até as ideias, a produção dos recursos que vocês criaram para disponibilizar para esses alunos. E a segunda curiosidade, vamos dizer, que eu vi que vocês colocaram fotos, falaram, mas assim, em relação, por exemplo, a quantidade, né? Como era a devolução desses trabalhos que vocês pediam para os alunos realizarem, né? Em relação tanto a quantitativos mesmo, eu fiquei com essa curiosidade, né? Eu acho que todos que estão ouvindo também, mas em relação também à qualidade também, como era de modo geral, que vocês viram esse esforço e essa realização desses trabalhos por esses alunos. Quanto às dificuldades para realizar, foi a questão financeira também, né? De você confeccionar o material, de ter um bom celular para fazer as gravações, de ter um conhecimento. Fui atrás de como editar os vídeos, né? E como se tornar mais possível, tentando pensar as crianças que estavam ali presentes nas aulas, através dos vídeos, que tinham acesso à internet, mas as que também não tinham acesso, né? Que tinha os cadernos de atividades. A gente tentou pensar também como fornecer. A gente sabe que os pais estavam cheios de vídeos de áudio no celular, então a gente também colocou no YouTube, então a gente colocava um link não registrado, que eles podiam, se eles não tivessem baixo memória no celular mais, eles podiam acessar o link, ao mesmo tempo eles podiam ter o acesso também do vídeo já baixado, então a gente se preocupou com isso. A gente se preocupou também em mandar sempre áudios, porque a gente sabe que não são todos os pais que eram alfabetizados, era a realidade da nossa turma, então a gente sabia disso, então a gente se preocupou com essa questão. E em relação, eu não me recordo a segunda pergunta. Pode realização das atividades por parte dos alunos. Sim, o retorno. A turma em si é uma turma muito boa, mas eu não sei se vocês já perceberam, as crianças têm receio de retornar nos grupos. Elas retornam no privado do professor. Então, assim, aquele grupo nunca havia se movimentado tanto e eles conseguiram interagir, porque os desafios era, por exemplo, naquele dia que eu estava de chapéu de praia, o desafio era o seguinte, para que eles pudessem mostrar, através de acessórios, um lugar que eles gostariam de passear, assim como o burrinho do Menino Azul, assim como o Menino Azul queria. Então, mas quem ia adivinhar eram os alunos, então até a interação entre eles se tornou maior, porque não era algo restrito entre aquela criança e o professor que mandava a atividade, se tornou em conjunto. Então, assim, o retorno foi muito bom, a gente nem esperava aquele retorno todo, assim, das 19, na verdade, 15 eram mais ativos dentro da sala de aula. Se 2 ou 3 não interagiu no grupo, foi por dificuldade de realmente não se ter como é que se diz? O acesso à internet, mas a gente também recebeu todos os materiais do caderno de atividade que eles realizaram. Então, assim, foi um retorno muito bom e até um pouco inesperado. Que bom, muito obrigada. Parabéns, mais uma vez. Eu passo a palavra para a professora Betânia. Parabéns a todos os autores, né, pelo trabalho. Realmente deu para perceber que vocês tiveram uma preocupação
em desenvolver atividades, né, que motivasse a interação dos alunos, que realmente eles pudessem acessar. Eu concordo com você, Hélida, com relação, apesar de toda a dificuldade, né, que todos nós estamos tendo no ensino remoto, acho que é uma experiência única na formação de vocês, né? Ninguém nunca passou por uma experiência como essa, né? Concordo com você que devemos lutar para que os programas, né, PIBI de residência pedagógica permaneçam. E isso vai depender também da nossa luta, né? Da luta de cada um que faz parte do programa. Com relação ao trabalho escrito, né? E na apresentação ficou até mais claro, mas no trabalho escrito eu senti falta um pouco dos resultados. Isso que vocês comentaram agora. Nos resultados no trabalho escrito e um pouco aqui também na apresentação, vocês falaram muito, me pareceu mais uma metodologia. E os resultados de vocês foram muito ricos, a partir do questionamento da professora Flávia, essa questão da participação, eu tinha 19 alunos, né, e 15 participavam ativamente das atividades, o que você comentou, que no grupo antes os alunos, eles respondiam no privado do professor, e agora essa interação era muito maior. Então, só foi isso que eu senti falta, né, de vocês, no trabalho escrito, apresentar esses resultados riquíssimos que vocês têm. Mas, ademais, parabéns pela apresentação. Vicky Leira já colocou aqui, né, que nosso tempo já foi encerrado. Vou passar novamente a palavra para a professora Flávia, para que ela possa chamar o próximo trabalho. Bom, então agora a gente vai dar início, né, ao último trabalho, né, do grupo, que é o trabalho Residência em Dança, movendo novas metodologias em artes no ensino remoto. Os bolsistas são Andresa, Liz, Luana, né, e Rafaela, né, orientados pela professora Marcela e a preceptora professora Lígia Nobre. Vou passar a palavra para o grupo. Opa, bom dia a todos. Bom dia. Já vai começar o cronômetro da apresentação? Não, acho que você vai compartilhar, e aí a partir do momento que você compartilha, aí começa o cronômetro. Vocês vão compartilhar o slide? Sim, sim. Pronto. Tá aparecendo? Tá ok? Tá sim, tá ok. Podem iniciar. Certo. Bom dia a todos. Eu me chamo Liz, estou aqui com minha parceira Andresa, e a gente somos alunas do curso de Licenciatura em Dança da UFPB, né? Campus 1, e a gente está aqui para falar sobre o nosso trabalho, né? Residência em Dança, movendo novas metodologias em arte no ensino remoto, né? As bolsistas são Andresa, Liz, Luana, Rafaela, a orientadora Márcia e a preceptora Lígia Nobre Maia. Bom, a residência aconteceu na Escola Estadual de Ensino Médio, professor Orlando Cavalcante Gomes, que fica localizada no Cristo, em João Pessoa. E eu vou começar falando um pouco de como foi a experiência, de como foi o trabalho. Bom, primeiramente, né, a residência pedagógica e a pandemia, né? Foi um grande desafio, mas foi um desafio bastante enriquecedor, né? Eu acredito que quando essa edição da residência começou, acho que todo mundo se perguntou, né? Meu Deus, como é que vai ser a residência pedagógica nessa pandemia? Como é que a gente vai dar aula? Como é que vai funcionar? Esse foi um grande questionamento, um grande desafio que a gente tentou contornar da melhor forma, né? E a partir, né, desse desafio, né, com a pandemia, aula remota, a gente começou a investigar e mover novas abordagens de metodologias, né? Como que a gente vai ensinar arte, como a gente vai ensinar dança, uma coisa, né, que é corporal, que muito ligada ao presencial, né, a troca de energias, a gente tá lá, né, olhando para os alunos,
mostrando como se movimenta, como acontece, como a gente vai fazer isso à distância. Tipo assim, foi uma grande investigação que a gente teve que fazer. E até porque, né, de início, né, os alunos assim, não abriam câmera, não falavam microfone, então a gente ficava um pouco meio que no escuro, assim, sabe, de início. E a gente está aqui, né, para compartilhar nossas experiências e descobertas. Bom, como ensinar à distância, né? Como ensinar dança à distância? Minha gente, foi um grande desafio. E a gente, olha, lutou um pouquinho, viu? A residência, né, começou no final de 2020, e quando começou já estava perto do final do ano letivo, então a gente teve pouco contato com os alunos logo de início, né? Como eles já estavam entrando em férias, a gente pensou como a gente pode dar continuidade nesse recesso, né? Que as aulas só voltariam lá para fevereiro, março, então a gente ia ficar um pouco parada, né? Então a gente pensou como a gente pode dar continuidade, né? Não ficar paradas, como a gente pode mover, né? Então a gente achou as redes sociais como aliadas, né? A nossa ideia foi criar um canal no YouTube, onde os residentes iam postando tipo mini aulas, sabe, de 10 minutos, 15, com temas que a gente iria abordar no futuro, com temas que iriam cair no Enem, que é sempre uma preocupação, né, dos alunos de ensino médio. E a gente criou um canal no YouTube associado a uma página do Instagram. E as aulas eram postadas no YouTube e no Instagram, todo o conteúdo do Instagram era ligado ao canal do YouTube, assim, as postagens, os reels, todo o conteúdo era ligado às aulas do Instagram, né, os conteúdos e tal. E bom, e quando foram começando as aulas, né, a gente começou a investigar assim, como a gente pode mover esses alunos, instigar esses alunos, fazer eles participarem, ligarem as câmeras, falar no chat, enfim, a gente queria uma participação, né? Queria um retorno, porque a gente já estava ensinando arte, né? Dança, teatro, à distância, né? Sem estar vendo, que já é algo corporal, que já é algo que nesse ensino remoto, né, fica muito difícil. Então, a gente pensou em temas geradores, né? Esses temas geradores que era para ver se instigava os alunos, assim, esses temas eram muito ligados a assuntos da contemporaneidade, ligados também aos assuntos que a gente precisava dar, né, quando a gente na escola tem toda uma grade curricular, né, nananã, para seguir. Então, e temas também que partiam desses alunos, né, uma vez por mês, né, os alunos, eles pensavam em alguma aula que eles queriam, sobre feminismo, sobre racismo, sobre redes sociais, e a gente sempre pegava esses conteúdos e associava a dança, a teatro, a arte, né? Isso aconteceu nos primeiros 2 bimestres do ano. E nos segundos 2 bimestres, né, esses temas geradores, eles estavam ligados a uma temática. Essa temática era chamada de Resista. E a gente como a gente pensou? Esse resistir, a gente pegou toda uma linha cronológica, né, da história da arte, e a gente pensou, por exemplo, Grécia Antiga. Como era resistir na Grécia Antiga, o que tinha de resistência na Grécia Antiga e o que tem de hoje em dia, sabe, na contemporaneidade. E a gente sempre trabalhando, sabe, com temas atuais, porque era algo que movia eles, era algo que fazia eles participarem, né? E agora, no final do ano, né, chegando ao final do programa, a gente está com uma intervenção artística chamada Vozes do Orlando, na qual, nessa intervenção artística, a gente está tentando cada vez mais fazer eles se entregarem às práticas, né? Praticarem e criarem produtos artísticos. E além desses produtos artísticos, a gente vai também ter meio que um mini doc, sabe? Para ficar para a escola depois que a gente for embora. Esse mini doc ele vai ter momentos das aulas, falas, e tudo isso ele vai ser apresentado num dia específico em dezembro, como se fosse meio que uma culminância. Agora eu vou passar a fala para minha amiga Andresa. Eu vou pedir só para a Liz passar, porque tem essas imagens aí das nossas redes, né? A gente fez e manteve, né? Então, os alunos interagiam sempre, a gente, na partezinha dos stories, né? Do Instagram, a gente fazia enquete, abria caixinhas de perguntas, então eles também sempre estavam interagindo por lá. E aí, isso que a Liz trouxe foi muito forte para a gente, né? Como que a gente acessa esses alunos por vias tão frias que são essas telas, né? E
para piorar assim, a situação, né, a gente compreende a realidade desses alunos que por muitas vezes não tinham, por muitas vezes, na maioria das vezes, no caso dos alunos que a gente estava tendo esse contato, não tinha um ambiente apropriado para participar da aula. Muitas vezes era um só dispositivo, né, um aparelho para dividir entre 3, 4 irmãos. Então, todos precisando estudar e acessar a internet. Então, né, a gente sabia dessa dificuldade do aluno de estar conosco. E para além de alguns alunos que foram compartilhando com a gente, assim, da dificuldade de ter que dividir entre a função de estudar e trabalhar, porque a gente sabe que quando a pandemia chegou, muitos pais perderam seus empregos, então era uma forma deles estarem também ajudando o financeiro na família, né? Então isso dificultou muito também que esses alunos conseguissem estar verdadeiramente atentos a cada aula. Então, o maior desafio nosso foi isso, assim, como chamar essa atenção desse aluno, né, que está com um caos ao seu redor. Então, a gente foi traçando a partir dessas temáticas, esses que a gente chama de guarda-chuva, né, onde a gente ia trabalhando essa relação a partir da contemporaneidade, fazendo essa relação com a arte e com a própria vivência deles. A gente foi conseguindo construir, aos poucos, um processo onde a gente conseguiu sutilmente introduzindo essa questão do corpo, do movimento, trazendo aquecimentos, alongamentos, composição criativa, tudo linkado aos conteúdos, né, obrigatórios que a gente precisava atender em cada turma. Inclusive, só para ressaltar, a gente dá conta de 11 turmas, porque nossa preceptora tem 2 matrículas na escola. Então, ela pega todas as turmas de ensino médio e da educação de jovens e adultos. Então, a gente pega toda essa faixa etária, né, e foi adaptando também para quando a gente estava com os jovens, quando a gente estava com as pessoas que estavam no EJA, que em sua maioria são mais velhas, né, entendendo esses mecanismos. Então, chegou um momento nesses últimos meses que esses alunos eles já pediam por essa parte corporal, por entender esse processo criativo, seja na dança, como componente é arte, né? A gente não trazia só a dança, mas a dança, o teatro, as artes visuais, a música, e toda a aula a gente sempre conectava com todas as linguagens, né? Nunca ficava específico em um para que eles pudessem justamente ter diversas visões para a gente ir construindo esse campo crítico, né? E aí, para finalizar, passa aí, Liz, por favor. A gente... Nossa, desculpa, porque o tempo é bem apertadinho, a gente vai ficando nervosa e enfim. Mas a gente percebe que... A gente vem percebendo, né, que mesmo com essa dificuldade de abrir câmera, abrir áudio, que a gente foi conquistando à medida do processo e que eles foram trazendo e se colocando muito mais a partir das proposições das atividades, dos exercícios, a gente percebe que, diante da dificuldade, a gente ainda consegue tirar muita coisa produtiva, muita coisa boa. É uma experiência única, como já foi falado, e muito importante para o nosso repertório enquanto professores, se formando, né? Porque a gente conseguiu, né, ampliar a nossa criatividade para adaptação, para brincar com essa questão da improvisação em sala, né? A partir do que eles dão de resposta corporal, de resposta das atividades. Então, a gente assumiu uma postura de composição em tempo real mesmo, né? Enquanto preceptores que a gente conduziu todas as aulas do ano, a preceptora estava junto com a gente sempre, mas a gente quem estava conduzindo. E aí a gente percebe, né, como isso vai dando frutos e que essas estratégias alcançaram esses alunos, nos acrescentaram enquanto profissionais, e que a gente está, como no próprio edital do programa Residência Pedagógica, antes de a gente entrar, fala assim, faz um questionamento, né? Como você, que tem a oportunidade de estar na residência, pode auxiliar os seus colegas da própria turma, os próximos colegas que estão para se formar? Então, a gente também pensando nisso,
além desse evento que tem as intervenções artísticas que a gente está em processo e o documentário, a gente também está produzindo uma espécie de livrinho com todas as estratégias que a gente utilizou que deram certo, as que deram errado e o porquê, para que esse material fique para esses próximos licenciandos que vão passar por essa experiência de se formar e de ampliar, né, o seu repertório. Então, para fechar, eu agradeço demais a todos que estão aqui nos ouvindo, a CAPES, a nossa preceptora, a orientadora, os professores colaboradores. Muito obrigada. Muito obrigada, né, a Liz, a Andressa, a todos da equipe, né, todos envolvidos. Eu quero parabenizar, né, na verdade, todos os trabalhos estão de parabéns, o de vocês também, com certeza, né, a gente vê o esforço, né, algo que realmente eu percebi nas apresentações que eu vi hoje, nas que eu vi ontem, foi o esforço, né, de todos os envolvidos para enfrentar esse momento tão diferente, né, e como esse esforço resultou, e a gente vê em elaboração de estratégias tão diferentes, tão assim, inovadoras até, né, diante das dificuldades enfrentadas, como vocês foram, né, vocês, a equipe, né, da Residência em Dança, como os demais, né, foram criativos, souberam, né, lidar com esses problemas, com essas dificuldades, e o quanto vocês aprenderam, a gente percebe isso, como o aprendizado foi grande. Eu tenho, na verdade, uma curiosidade, né, mas acho que até a Andressa disse, vou ficar com o livrinho de vocês, quando vocês criarem, eu vou querer olhar, né, mas essa questão que vocês criaram várias estratégias, né, vocês citam algumas no texto, né, e eu fiquei curiosa para saber, por exemplo, quais dessas estratégias os alunos, vocês perceberam que os alunos mais se sentiram à vontade, né? Ou se não teve isso realmente, uns se sentiam mais em uma, outros em outras. Eu fiquei realmente com essa curiosidade em relação ao uso das diferentes estratégias, né? E uma outra curiosidade que eu tenho, que está relacionada com essa questão do uso das estratégias, qual foi a reação deles e como foi o uso em relação, por exemplo, ao YouTube, e a página do Instagram, né? Ou seja, ao vínculo, a essa ferramenta, de um modo geral, vou chamar de uma só, porque, na verdade, pelo que eu entendi, vocês uniram em uma única estratégia, né? YouTube e Instagram. Então, essas seriam, assim, as minhas curiosidades, vamos dizer. Então, é muito legal, assim, obrigada, a gente vai querer compartilhar esse livrinho, porque justamente foram várias estratégias, pensando que cada turma reagia para as proposições de forma diferente. Então, no meio do ano, por exemplo, a gente já conseguia identificar o que funcionava mais no primeiro ano da manhã, o que funcionava mais no terceiro ano da tarde. Então, a gente tinha que ir lidando assim, de formas diferentes, né? Para ir adentrando em como eles melhor recebiam, né? As propostas. E aí tem um exemplo que a gente trabalhou com o teatro negro, teve uma aula que a gente trabalhou com o teatro experimental negro, e a gente trouxe o recorte do Boal, né? E foi fazer uma proposição prática, onde a gente pegou vários recortes de matérias que traziam questões, né, relacionadas à opressão, com os artistas pretos, com as pessoas pretas em geral, e a gente foi discutindo isso, e aí, em determinado momento, a gente propôs pegar uma matéria e dali a gente tirar vários personagens e fazer uma cena no meio da aula. Então, eles escolheram a matéria, a gente foi passando assim, e eles, a gente parou, entendeu de onde a gente poderia tirar alguns personagens, eles foram se colocando, eu faço essa, eu faço aquela. E aí a gente foi construindo a cena ao mesmo tempo ao passo da aula, né? E aí foi super legal, porque eles ligaram a câmera, que geralmente eles ficam com a câmera fechada, só ligam quando é para mostrar algo que a gente tá realizando, né? Algum exercício prático, aí eles ligam e depois desligam, fica nessa. A gente não conseguiu ainda uma turma toda de câmera aberta, mas as que vêm a gente já fica muito feliz. Então, outras coisas, a gente faz um processo, por exemplo, a gente tem usado muito como referência, né, Ana May Barbosa, com a sua abordagem triangular, a Isabel Marques, que também pensa numa tríade entre dança, educação e sociedade, muito apoiada em Paulo Freire.
Então, a gente foi construindo também com Rudolf Laban e com Viola Spolin, a gente foi trazendo esses jogos de criação, e a gente ia propondo, ia vendo o que cabia, o que eles se interessavam, o que não. E aí, como eu falei um pouco antes, a gente assumiu esse estado de composição em tempo real. Então, as residentes que estavam lá fazendo sua regência, estavam inteiramente o tempo todo conectadas, porque a gente sabia que o nosso plano de aula ele é importante, mas ele não é definitivo. E a partir do que vai surgindo entre os alunos, a gente ia mudando na hora, ia se percebendo, ia trocando de fala. Então, assim, a gente teve esse resultado bem legal nas proposições em aula. E agora, no final do ano, só para fechar, que a gente está com esse processo de intervenção artística, né? Eles vão propor essa ação artística nesse evento no final do ano. A gente está realizando em aula, eles estão participando e estão enviando mais materiais paralelamente, em vídeo, em fotografia, em escrita poética. Então, assim, a gente está conseguindo ter esse retorno de muito material que vai estar nesse nosso documentário, né? Sobre as redes sociais, é isso. A gente fez uma ação conjunta, foi ao mesmo tempo, o Instagram e o YouTube, eles estavam associados, o assunto que subia no YouTube era debatido no Instagram também, e eles interagiam dessa maneira. A gente fazia no Stories, abria enquete, fazia questionário, soltava lá, fazia publicação no feed, e eles iam comentando. E aí, quando retornou a aula, que a gente estava, né, pelo Meet, aí a gente conseguiu dar continuidade a essas conversas e ampliar. Excelente, realmente. Muito obrigada aí pelos esclarecimentos e parabéns mais uma vez à equipe. Confesso, né, só para antes de passar a palavra para a professora Maria Bethânia, eu vou falar só mais isso. Que quando eu vi que era de dança, eu pensei, rapaz, residência de dança, como é que eles, né? Foi o primeiro impacto que eu tive ao ler o título do trabalho de vocês antes de ler. Então, realmente, antes de ler o texto, né, só a leitura do título. Então, parabéns mesmo aí por tudo que vocês conseguiram fazer. Né? Eu acho que a professora Bethânia... passo a palavra para você. Eu sei que o tempo agora foi... Peço desculpas. Não, sem problema, professora Flávia. Eu vou fazer meus comentários, viu, Leila, Paulo, Deise, mas serão bem rápidos, né? Eu concordo com o Bismarck, né, que eu passaria mais tempo aqui escutando vocês, Andressa e Liz. Pela empolgação, né, que vocês têm em falar do trabalho desenvolvido. Eu concordo com Liz quando ela diz que inicialmente, né, teve essa preocupação de como é que as atividades seriam desenvolvidas. Essa preocupação não foi apenas do subprojeto, né, de dança, eu acho que todos os projetos do Residência Pedagógica, também como o PIBID, tinha essa preocupação em desenvolver as atividades a partir do ensino remoto, porque era algo novo para todos nós, né? Ao ler o título, eu também fiquei pensando, é um grande desafio desenvolver essas atividades de dança através do ensino remoto, né? E aí a Andressa falou que como desenvolver, né, essas atividades de dança por vias tão frias. E a partir da sua fala, eu percebi que vocês conseguiram, né? Os resultados, eu acho que foi além dos esperados por vocês. Eu acho que, Andressa, você poderia falar com a professora Márcia, né, para compartilhar esse livro, acho que é curiosidade, dessas atividades que deram certo, né? E as que não deram, interessante que você falou, né? Assim, a publicação do livro das atividades que deram certo. Mas tão importante quanto essas atividades que deram certo, é as atividades que não deram certo e o porquê, né? Então, realmente, as ações desenvolvidas por vocês são fantásticas, né? E talvez a professora Márcia pudesse compartilhar conosco nos grupos do PIBID e do Residência Pedagógica. Ao ler o trabalho, eu só senti falta desses resultados que vocês apresentaram aqui, Andressa.
tantos resultados excelentes, eu acho que talvez pela limitação de páginas, né, do ENID, eu senti um pouco de falta desses resultados no trabalho escrito, mas que aqui vocês apresentaram muito bem. Então, mais uma vez, parabéns pelo trabalho, assim como a professora Flávia comentou, não apenas o trabalho de vocês, né, todos os trabalhos que foram apresentados na manhã de hoje, e nos dias anteriores, né, eu acho que todos que fazemos parte do Residência e do PIBID, alunos, PIBIDianos, residentes, orientadores, colaboradores, né, preceptores, supervisores, estão de parabéns por conseguir superar esse desafio, né, que foi o ensino remoto e as atividades também desenvolvidas do Residência Pedagógica e do PIBID. Eu vou passar a palavra agora, não sei se para o professor Paulo, para a professora Deise, né, para que eles possam encerrar os trabalhos pela manhã de hoje, na verdade, de uma maneira geral, porque essa é a última sessão, não é isso, professora Deise? Isso mesmo, Betânia, a gente agradece nesse último bloco de apresentação, você e a professora Flávia Veloso, e todos aqueles e aquelas que participaram, né, dessas atividades. Foi um esforço hercúleo, foi um esforço muito grande da equipe do ENID em geral e da professora Deise em particular, que ficou com a maior parte do trabalho de construção desse ambiente, né, que a gente decidiu apresentar dessa maneira e não gravado. A gente achou que dessa maneira a gente poderia dar maior visibilidade ao que os estudantes vêm fazendo, tanto no PIBID da Residência Pedagógica, que são 2 programas importantíssimos na formação inicial dos professores. A gente está numa batalha agora enorme junto ao FORPIB de Residência Pedagógica, para que eles continuem. A gente tem a perspectiva de que ele vai continuar, uma sinalização já da CAPES nesse sentido, mas, ao mesmo tempo, a gente tem aí brigado intensamente para que as bolsas em atraso sejam pagas, né? E a gente teve algumas manifestações dos estudantes muito legítimas em torno disso, né, no país inteiro, e nós também presenciamos aqui. Então, nós concordamos com as manifestações deles e reforçamos também, né, essas manifestações. É importante que os projetos sejam continuados, que os programas favoreçam, né, essa formação tão importante. A gente encerra, então, essa atividade, que durou 3 dias, na verdade, 2 dias e meio, né, para além do que a gente viu aqui na tela, houve um esforço enorme, como eu já falei, sobretudo da professora Deise, que eu quero agradecer, que esteve à frente, né, da maior parte dessa atividade. Eu tinha outras atividades na pós-graduação, na graduação, enfim, outras reuniões, e ela também, embora tenha também essas outras atividades, conseguiu dedicar mais tempo a isso. Então, agradeço enormemente a ela e a equipe toda do ENID. E a vocês, em particular, os professores, aos PIBIDianos, aos residentes. Passo a palavra à professora Deise. Se eu abrir o microfone, fica mais fácil, né? Não dá para falar com ele fechado. Gente, também queria agradecer muito a vocês agora, né, Flávia e Betânia, né, que ficaram aqui também nessa última sessão, e a todos os estudantes também que participaram, né, como ouvintes e como apresentadores, né, e também aos preceptores e supervisores, que eu vi nos 3 dias, né, que muitos deles estavam presentes durante as apresentações, né, dos residentes e dos PIBIDianos. Eu acho que é muito importante também a gente trazer eles para esses eventos, né, às vezes a gente acaba ficando, né, a gente vai para a escola, né, faz o nosso trabalho lá, e quando vê, a gente retorna com os dados e acaba fazendo o trabalho e eles continuam lá na escola, né? Então, toda vez que a gente puder, né, integrar eles nesses trabalhos, eu acho que é de suma importância. A gente não pode esquecer que eles fazem essa ponte, né, com a gente, eles que, né, abrem as salas também para que os estudantes possam realizar suas atividades. Então, queria agradecer a todos que puderam, né, tiveram aqui esses 3 dias, 2 dias e meio, né, participando.
ou ajudando, né, da forma que foi. E eu tenho só um agradecimento especial para 3 pessoinhas, né, que eu incomodei bastante nesse período. Já vem há um tempo elas, né, me ajudando, mas agora durante esses 2 dias e meio intensos, né, a Leila, a Keline e a Aninha, que foram as 3 que ficaram como monitoras, né, as 3 estudantes do curso de Química ficaram como monitoras, elas também nos ajudaram bastante aqui, controlando o tempo, né, de fala, de tudo, passando lista de presença, né, e elas já vêm desde o início da organização do ENID, ajudando em outras etapas, né, fazendo correções de submissão de vídeo, de várias outras coisas, né, que às vezes a gente não percebe, né, só chega quando a gente vê assim, tá tudo pronto, né, com algumas dificuldades e com alguns erros, mas normal. Mas, de toda forma, eu quero agradecer muito a elas e as outras pessoas também que compuseram a nossa equipe, né, para fazer essa organização toda. E, lógico, né, o professor Paulo fica dizendo que ele ficou fazendo menor trabalho, mas ele estava trabalhando, sim, estava ajudando, né, eu também incomodo bastante, então ele tem que ajudar também. Né? E, assim, a gente finaliza, né, esse evento, né, essa apresentação dos trabalhos. Acho que ainda hoje à tarde tem uma live, né, de finalização geral do evento, do ENID, né, mas aqui a gente termina a nossa etapa, né, de apresentações e socializações dos trabalhos, né, e esperamos que o próximo ano, né, continue, né, continuem sendo publicados novos editais, continue tendo, né, outras oportunidades para outros estudantes que vierem ainda, né, a participar desses programas que são tão importantes, né, principalmente para a manutenção dos nossos alunos, né, na universidade. E vamos lá, né, continuar resistindo. Fechou. Bom, então é isso. A gente vai ficando por aqui. Um abraço a todos e até o próximo evento. Até logo, professores, estudantes.